Amar os inimigos. Vocês ouviram o que foi dito. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas, tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Perfeito. E aí? Amar os inimigos, não apenas os amigos. E aí? Amar. Simplesmente. Não. E aí? Você acabou de falar disso aí. Quando você falou da sua tia e do seu tio. Não, eu falei da minha prima e do meu primo. Isso, sua prima e seu primo. Você acabou de falar disso. Vai ficar mal Falado. perante a comunidade da igreja dele. Isso. Veja, quem é o seu inimigo? Ele que discorda de mim? Não. Eu discordo dele. Quem é o seu inimigo? Aquele a qual você aplica alguma culpa. Tá certo? Então o que está dizendo aí? Não existem culpados. E mais, mesmo que a sua mente aplique culpa a alguém, ame esse também. Sabe, é muito fácil você separar o mundo entre culpados e não culpados, e amar os não culpados e separar os culpados. Aquele que vive a verdadeira felicidade é aquele que, mesmo a mente jogando culpa, acusando alguém de ser culpado, ele ama esse também. Um pastor novo foi fazer uma palestra sobre o amor. E ele começa justamente dizendo isso. Como eu posso chegar no púlpito e falar de amor dizendo que alguém não ama? Como eu posso chegar no púlpito e falar de amor e dizendo que aquele é culpado de ter feito alguma coisa? Quem ama não culpa ninguém. Não vê culpa em ninguém. Sabe, a felicidade existe justamente quando você consegue botar no mesmo saco o amor, o culpado e o não culpado. É isso que está sendo dito aí. Para que você alcance a bem-aventurança, não importa se ele é culpado ou se ele não é. Veja que o quinto não diz que você tem que transformar o inimigo em amigo. Acabar com a culpa dele. Mas você precisa tratar de forma igual o que você considera culpado ou o que você não considera culpado. É acima da simplesmente ter culpa ou não. É lidar com aqueles que são apresentados como culpados, os inimigos.
É isso que está sendo colocado aí, e este talvez seja um dos mais belos ensinamentos. Porque ele não fala em desculpar, que é uma coisa que vocês querem desculpar alguém. Não, não dá para desculpar ninguém. Por quê? Porque o desculpar é um ato mental. E quando você desculpa simplesmente mentalmente, não tem amor nenhum. O amor é você tratar os diferentes de uma forma igual. Amar é você tratar aqueles que recebem a peça de culpados ou inocentes de uma forma única. É isso que está nesse pedaço. Essa é a parte importante. Moço, deixa eu só falar uma coisa, não se preocupe com nós estar fazendo muitas coisas, porque está gravado, você vai levar, você vai ouvir aí o resto da vida isso. Então, nós só está correndo para poder passar tudo para vocês. Mas depois você vai fazer e nós vamos falar o que você vai fazer. Tá certo? Então, só ouça isso. O que está escrito aí é isso. O importante, o acordo de Deus com você, presume que você trate os culpados sem desculpar, mas de uma forma igual que você trata o inocente. E para isso você precisa trabalhar em você uma coisa: justiça. Ter sede e fome da vontade de Deus, da justiça de Deus. Se você quiser apenas a justiça do homem, você não vai conseguir tratar o igual, o diferente de uma forma igual. Claro? Assim, se a gente Foi um gole mais para o irmão. Se a gente alcança a compreensão de mérito, Não entra mérito nessa história. Porque não importa se ele está certo ou se ele está errado. No seu julgamento, na sua mente, você tem que tratar da mesma forma. então, mas nesse caso a gente já não vê culpado, porque as pessoas merecem e praticam aquilo que é da vontade de Deus de acordo com o karma delas. Então, você não vê culpado, mas você ainda vê justiça, você ainda vê o que não deveria acontecer, você ainda diz assim, ó, vocês não deveriam estar falando disso. Sim, isso acontece. Então tem mérito e desmérito. Isso você não vai conseguir se libertar. É esse o problema. Vocês querem desculpar. E não é desculpar. O mérito e o desmérito é velado pela sua mente. E você não vai conseguir mudar isso. O que você tem que trabalhar é, acima do mérito e do desmérito, lidar com os dois da mesma forma. Entendi. O que eu percebo que a mente tenta fazer o tempo todo é ela distorcer a realidade. Ou seja, em vez de ela enfrentar a realidade de frente, que é observar que realmente isso acontece, ver a injustiça, tudo, e trabalhar com ela da forma que ela se apresenta, ela mesma tenta distorcer a forma como ela apresenta, para eu tentar arranjar uma outra forma de proceder com ela, só que não é a realidade. A realidade da forma como ela se apresenta. Então, a minha pergunta que eu fiz para você, ela representa isso. Uma maneira da minha mente distorcer a realidade para tentar fazer essa coisa de desculpar, não enxergando o que ela mesma apresenta, que na verdade é assim, é injustiça, ver-se culpado nos outros e tal. Isso é uma forma da mente trabalhar. Essa questão do desculpar, ela é muito interessante. Por quê? Porque, primeira coisa, é isso que você vai tentar, mentalmente. Você pode, inclusive, dizer assim, mentalmente, aquele é um chapado, mas é um filho de Deus, eu tenho que amar ele, eu preciso tratá-lo bem, tudo isso é de culpa.
tudo isso é querer tirar a culpa. Não, ele é um chapado, ele não peca. É. Mas não é porque ele é um chapado, porque ele não peca, que eu vou odiá-lo. Se alguém tiver alguma coisa contra você, corra e vá fazer as pazes. O que eu estou querendo mostrar é que vocês têm feito um trabalho mental, e na orientação é isso que precisa ser feito, até a pessoa chegar ao nível de tantos anos ouvindo como vocês, vocês têm feito um trabalho mental tentando retirar a culpa. Quando não é isso, ele não peca, mas eu amo ele. Compreende? É acima do simplesmente arrumar motivos para amar. Porque esse motivo para amar que a mente fica tentando arrumar dentro dos ensinamentos são de culpas. Entendi. Veja, quando a filha falou da mocinha que mata os pais, não, nada justifica. Mas não importa se ela é uma assassina fria, sanguinária, eu tenho que amar. O que eu tenho que amar? A tudo. Então eu não te culpo ela. Não tiro a culpa entre aspas, culpa humana, visão humana, porque para Deus não tem culpa. Mas a culpa dela, mas não é por causa disso que eu vou odiá-la. Que eu vou tratá-la diferente do que trato um mestre, um Dharma, um amigo. A desculpa, ela é só uma pintura. Você está pintando a culpa, mas a culpa ainda está lá. Então é para não te deixar, às vezes, você enxergar que a culpa está lá ou tentar racionalizar a culpa. Mas a culpa está lá. Porém, se você enxerga que a culpa está lá, que aí você realmente vê de fato que ela existe, essa culpa, né? A mente promovendo, projetando a culpa, você consegue, mesmo com esse pensamento de culpa, ter uma relação amorosa. Retirar a relação não amorosa que a mente propõe. Isso. Compreendi. A gente tenta fazer um contorcionismo mental que não funciona. E mesmo que vá funcionar, mesmo que funcione, você acha que está amando. Quando não está amando, é a mente que mudou e não você que mudou por dentro. Boa. Você ainda está só no nível mental. Tá.